No alto da cordilheira, aninhado entre picos eternamente cobertos de neve, vivia Kenta, um monge solitário. Ele havia buscado refúgio na serena solidão da montanha. Anos se transformaram em décadas, enquanto ele dedicava sua vida à meditação e à busca pela iluminação. Seu coração, antes um vaso de desejos mundanos, havia se transformado em um lago tranquilo, refletindo a sabedoria das montanhas. O vento cortante, o sussurro da neve caindo, o farfalhar das folhas, essas eram as sinfonias que preenchiam seus dias. A montanha fala em sussurros e eu aprendi a ouvir. Kenta vivia em uma pequena cabana de madeira. Era espartana, mas robusta. As paredes eram nuas, exceto por um único pergaminho de caligrafia. Nele estava escrito compaixão. Esta única palavra encapsulava a compreensão de Kenta sobre a jornada da vida. Viver verdadeiramente era abraçar o sofrimento dos outros. Cada dia começava e terminava da mesma forma. Kenta meditava, voltado para o sol nascente. Mais tarde, ele meditava voltado para o sol poente. Ele buscava esvaziar sua mente e abrir seu coração para as energias sutis do universo. Um dia, esse ritmo pacífico de existência foi interrompido. Kenta observou a figura de sua janela. Era um jovem, quase um adulto. Ele estava vestido com roupas desgastadas pela viagem, inadequadas para o clima rigoroso da montanha. Seus ombros caídos com um peso que parecia não ter forma física, mas estava sempre presente. O jovem desabou na neve, seu corpo tomado por soluços. Com um coração compassivo, Kenta correu para fora. Cada passo que ele dava em direção ao estranho era um passo mais perto de seu próprio passado. Ele também conhecia o sofrimento. Ele havia perdido sua família para uma febre violenta que se abateu sobre sua aldeia. A lembrança de seus rostos, marcados pela dor, alimentou seu desejo de buscar consolo na solidão. Levante-se, jovem. A montanha não oferece consolo para aqueles que se entregam ao desespero. O jovem olhou para cima, seus olhos vermelhos e inchados. Ele se levantou com dificuldade, seu olhar cheio de uma mistura de confusão e esperança desesperada. Meu nome é Rico. Com a voz trêmula, ele contou a tragédia que o havia acontecido. Bandidos haviam invadido sua aldeia, deixando um rastro de morte e destruição. Riku havia perdido sua família, seus amigos, seu mundo inteiro. Kenta conduziu Riku para dentro, oferecendo-lhe calor, comida e um ouvido paciente. Enquanto Riku derramava sua dor, Kenta ouvia atentamente. Ele se lembrava da dor lancinante de sua própria perda, da sensação de estar à deriva em um mar de tristeza. Ele sabia que palavras sozinhas não podiam curar as feridas de Riku, mas talvez, por meio da humanidade compartilhada e da compaixão, uma centelha de esperança pudesse ser acesa. Assim que Riku se acalmou, Kenta falou. Ele falou sobre a impermanência de todas as coisas. Ele explicou que a alegria e a tristeza eram dois lados da mesma moeda. Ele compartilhou antigos ensinamentos budistas sobre a natureza do sofrimento e o caminho para a libertação. No entanto, a cada palavra que pronunciava, Kenta sentia um crescente desconforto. Riku permanecia distante, seus olhos vazios e perdidos em uma névoa de desespero. Dias se transformavam em noites. Riku permanecia retraído, assombrado pelos fantasmas de seu passado. Kenta, embora cheio de um profundo desejo de ajudar, se viu perdido. Suas palavras, embora impregnadas de sabedoria, pareciam cair em ouvidos moucos. Ele percebeu então que a verdadeira compaixão não era recitar escrituras ou oferecer clichês. Era sobre encontrar alguém em sua escuridão, reconhecer sua dor sem julgamento ou expectativa. Será que me distanciei da essência da experiência humana?
Uma noite, enquanto Kenta meditava, uma profunda compreensão o invadiu. Ele havia passado anos buscando a iluminação, esforçando-se para transcender o ciclo do sofrimento. Mas, ao fazer isso, ele havia inadvertidamente se distanciado da própria essência da experiência humana. Será que sua busca pelo desapego o havia cegado para o poder bruto e visceral da dor compartilhada? Kenta percebeu que Riku não precisava de palestras sobre a impermanência. Ele precisava de alguém para se sentar com ele em sua dor, para reconhecer a crueza de suas feridas sem tentar consertá-las. Ele precisava se sentir visto, ouvido e compreendido. E assim, Kenta decidiu abandonar suas paredes cuidadosamente construídas de desapego e encontrar Riku no coração de seu sofrimento. Na manhã seguinte, Kenta se aproximou de Riku, não com palavras de sabedoria, mas com um convite. Venha, vamos sentar juntos em silêncio. Riku olhou para cima, um brilho de curiosidade em seus olhos. Eles se sentaram frente a frente. O único som era o crepitar da lareira e o vento assobiando lá fora. No início, o silêncio era pesado, denso de uma dor não dita, mas lentamente, sutilmente, algo mudou. No silêncio compartilhado, uma conexão profunda começou a se formar. Kenta não tentou preencher os silêncios. Ele não ofereceu conselhos ou clichês. Ele simplesmente se sentou com Riku, sua presença um reconhecimento silencioso da dor do jovem. Ele respirou com ele, sentiu o peso de sua tristeza e se permitiu estar totalmente presente naquele espaço compartilhado de luto. À medida que os dias se transformavam em noites, eles se sentavam juntos em silêncio. Às vezes, Riku desabava, seu corpo tomado por soluços. Kenta simplesmente oferecia uma mão reconfortante em seu ombro, uma afirmação silenciosa de que era normal sofrer, se machucar, sentir todo o peso de sua perda. Outras vezes, Riku falava compartilhando memórias de sua família, sua voz embaraçada pela emoção. Kenta ouvia sem interromper, oferecendo apenas compreensão e empatia. Nos momentos de silêncio, uma coisa estranha começou a acontecer. Enquanto Kenta se sentava com a dor de Riku, ele sentia sua própria dor adormecida subir à superfície. Memórias que eu havia suprimido por anos voltaram à tona. Os rostos de meus entes queridos, o som de suas risadas, a dor de sua ausência. Em vez de afastar esses sentimentos, Kenta se permitiu senti-los plenamente. Ele chorou ao lado de Riku, não apenas pela perda do jovem, mas pela sua própria. Percebi que, ao tentar transcender o sofrimento, eu havia inadvertidamente construído muros ao redor do meu coração. Eu havia confundido desapego com iluminação, esquecendo que a verdadeira compaixão exigia vulnerabilidade e disposição para abraçar todo o espectro da emoção humana. À medida que Kenta se permitia sofrer mais abertamente, ele notou uma mudança em Riku. O jovem parecia mais calmo, mais em paz. Era como se, ao compartilhar sua dor, Kenta tivesse criado um espaço para que Riku fizesse o mesmo. O fardo da dor, embora ainda pesado, parecia um pouco mais leve agora que era compartilhado. A verdadeira cura não vem de apagar a dor, mas de transformá-la. Trata-se de reconhecer as feridas, cuidar delas com compaixão e permitir que cicatrizem no seu próprio tempo. Trata-se de encontrar forças para continuar, não apesar da dor, mas por causa dela. Um dia, enquanto o sol lançava longas sombras sobre a paisagem coberta de neve, Riku se voltou para Kenta. Seus olhos, embora ainda cheios de tristeza, tinham uma nova clareza. Kenta-san, eu entendo agora. Entende o que, meu filho? Eu entendo que minha dor não é uma fraqueza. É uma prova do amor que eu sentia por minha família, por minha aldeia. Não posso apagar sua memória. Nem gostaria.
mas posso escolher honrá-los, vivendo uma vida com propósito e significado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Riku, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão, de aceitação, de um espírito renovado. Ele havia encontrado uma maneira de fazer as pazes com sua dor, não a negando, mas abraçando-a como parte de sua jornada. Eu aprendi tanto com você quanto ensinei a você. A verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas na coragem de enfrentá-lo, abraçá-lo e emergir do outro lado transformado. Os dias que se seguiram foram um tempo de cura e reflexão. Kenta e Riku passavam seus dias em contemplação silenciosa, meditando, compartilhando refeições e falando sobre suas experiências. Minha família. Sinto tanta falta deles, mas sua memória me enche de amor e risos. Kenta compartilhou histórias de seu próprio passado, sua voz embaraçada pela emoção ao se lembrar dos rostos daqueles que ele havia perdido. Ao compartilhar sua dor, eles encontraram consolo e força. Embora nossa dor seja única em nossas próprias experiências, as emoções subjacentes de perda, tristeza e saudade são universais. Não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Kenta observou enquanto Riku lentamente começava a se curar. As sombras que haviam nublado seus olhos gradualmente se ergueram, substituídas por um novo senso de propósito e determinação. Ele ainda estava de luto, mas sua dor não o controlava mais. Ele havia encontrado uma maneira de carregar sua dor com graça e dignidade, permitindo que ela o moldasse em um indivíduo mais forte e compassivo. Eu acho que é hora de eu voltar para minha aldeia. Kenta, embora tivesse se apegado ao jovem, sabia que era a hora. Riku havia encontrado seu propósito, sua razão de ser. As montanhas haviam cumprido seu propósito, proporcionando um santuário para cura e reflexão. Agora era a hora de Riku pegar o que havia aprendido e compartilhar com o mundo. Kenta-san, não posso agradecer o suficiente por sua gentileza, sua sabedoria, sua compaixão. Você me mostrou que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há esperança. Que mesmo diante de uma perda imensa, o espírito humano pode resistir e até mesmo prosperar. Vá agora, Riku. Vá e reconstrua sua vida. Honre a memória daqueles que você perdeu, vivendo uma vida cheia de propósito e significado. E lembre-se, você nunca está sozinho. Estamos todos conectados, unidos pelos fios compartilhados de nossa humanidade. Na manhã seguinte, Riku desceu a trilha da montanha, seus passos mais leves, seu coração cheio de um novo senso de esperança. Enquanto Kenta o via partir, ele sentiu uma profunda sensação de paz. Ele não apenas ajudou Riku a encontrar seu caminho de volta da beira do desespero, mas também aprendeu uma lição valiosa. Kenta percebeu que a verdadeira iluminação não era sobre escapar do mundo e de seu sofrimento. Era sobre abraçá-lo, sobre encontrar a dor com compaixão e compreensão. Era sobre reconhecer que nossa humanidade compartilhada era nossa maior força e nossa maior responsabilidade. À medida que os anos se transformavam em décadas, Kenta continuou sua existência solitária nas montanhas. Mas ele não era mais o mesmo homem que havia buscado refúgio todos aqueles anos atrás. Ele havia encontrado um novo propósito em sua solidão, uma compreensão mais profunda da interconexão de todas as coisas. Ele continuou a meditar, a buscar a iluminação, mas agora sua prática era infundida com uma nova compaixão, uma profunda empatia pelo sofrimento dos outros. Ele se tornou conhecido nas aldeias vizinhas como uma alma sábia e compassiva,
um farol de esperança em um mundo frequentemente envolto em trevas. As pessoas viajavam de longe para buscar seu conselho, para compartilhar seus fardos, para encontrar consolo em sua presença. Ele nunca se esqueceu de Riku, o jovem que lhe ensinou o verdadeiro significado da compaixão. Ele frequentemente pensava nele, imaginando para onde a vida o havia levado, esperando que ele tivesse encontrado paz e realização. E embora nunca mais se tivessem encontrado, Kenta sabia que seus caminhos estavam para sempre interligados, unidos pela experiência compartilhada de dor, perda e o poder transformador da conexão humana. Um dia, uma jovem chegou à cabana de Kenta. Ela havia viajado por muitos dias, seu rosto marcado pela preocupação e fadiga. Ela se apresentou como Hana, filha de Riku. Ela explicou que seu pai havia falecido pacificamente, cercado por seus entes queridos. Antes de morrer, ele havia contado a Hana sobre o monge gentil que o havia ajudado a encontrar o caminho de volta das profundezas do desespero. Meu pai disse que o Senhor lhe ensinou o verdadeiro significado da compaixão. Ele disse que o Senhor lhe mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança. Ele queria que eu o encontrasse, para agradecer pelo presente que o Senhor lhe deu. Kenta ouviu atentamente, seu coração cheio de uma mistura agridoce de tristeza e alegria. Ele ficou triste ao saber da morte de Riku, mas feliz por saber que ele havia vivido uma vida longa e gratificante, cheia de amor, propósito e significado. Ele percebeu então que seu encontro com Riku havia sido um presente, um lembrete de que, mesmo nos lugares mais inesperados, a compaixão tinha o poder de curar, transformar e deixar um legado duradouro de esperança. Kenta abraçou Hana, oferecendo-lhe palavras de conforto e compartilhando histórias de seu pai. Ele lhe contou sobre a força de Riku, sua resiliência, sua determinação inabalável de honrar a memória de seus entes queridos, vivendo uma vida cheia de propósito. Enquanto Hana ouvia, ela sentiu uma sensação de paz invadi-la. Ela sabia que o espírito de seu pai viveria não apenas em seu coração, mas nas inúmeras vidas que ele havia tocado, com sua gentileza e compaixão. E assim o ciclo continuou. Kenta, o monge solitário, havia encontrado seu propósito não no isolamento, mas na conexão, em sua disposição de abrir seu coração para o sofrimento dos outros. Riku, o jovem destruído pela dor, havia descoberto o poder transformador da compaixão, transformando sua dor em uma fonte de força e inspiração. E Hana, a filha que nunca conheceu o monge que salvou a vida de seu pai, carregava consigo o legado de seu encontro, um testemunho do poder duradouro da conexão humana e da importância de enfrentar o sofrimento com compaixão. No final, não foram as palavras de sabedoria ou os ensinamentos antigos que tiveram o maior impacto. Foi o simples ato de estar presente, de ouvir com o coração aberto, de oferecer conforto e compreensão, sem julgamento ou expectativa. Foi um lembrete de que, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer por outro ser humano é simplesmente estar lá, sentar-se com ele em sua dor e lembrá-lo de que ele não está sozinho.